Olá, professores, como é que estão vocês? Todo mundo bem? Espero que vocês estejam firmes e bem animados aí para o nosso próximo módulo, que vai ser sobre a doutrina do homem. Olha que bacana. Domingo passado nós encerramos o nosso último módulo, né, que foi o módulo sobre os evangelhos, que foi um módulo bíblico. A gente tem dois módulos principais, né? O módulo bíblico e o módulo teológico. E a gente estava nesse módulo bíblico, estudando o texto bíblico especificamente, e a gente vai retomar os nossos estudos a respeito das doutrinas, que não embora a gente use bastante a Bíblia, mas a gente chama então de um módulo teológico ou doutrinário. Os módulos doutrinários que faltam para a gente completar todo o ciclo, né, da teologia, pelo menos os temas mais importantes, são a antropologia, é o que a gente vai estudar então agora a partir do próximo domingo. Depois a martiologia é a doutrina do pecado. Depois a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é um negócio muito legal, uma doutrina muito querida nossa, e a gente precisa então dedicar um tempo bem precioso para isso. Depois a doutrina sobre anjos e demônios. E por fim, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, com isso, a gente faria todo o currículo doutrinário e estudaria todos os temas que são importantes para nós. E eu acredito que vai mais uns longos meses aí pela frente até a gente cumprir todo esse cronograma. E terminando ele, então, e a gente vai talvez intercalar com alguns módulos bíblicos, né, alguns livros bíblicos que a gente considera que são importantes, ou temas bíblicos que seriam importantes. Mas fechando isso, a gente então tem um material bem bacana que a gente pode recompilar e agora então apresentar para a igreja e refazer de uma outra maneira, com uma estratégia um pouco diferente, tá bom? Então tá aí o nosso propósito. E, portanto, no próximo domingo a gente vai fazer a primeira aula desse novo tema, que é, então, a antropologia bíblica, ou a doutrina do homem, ok? Vamos estudar, então, a doutrina do homem? Como eu disse para vocês, o nosso estudo no próximo domingo é a doutrina do homem, ou a antropologia bíblica, e a primeira parte do nosso estudo vai tratar da origem do homem, ok? A nossa estratégia para o próximo domingo ela está dividida em duas partes. A gente vai basicamente estudar duas coisas: o lugar do homem na criação. A gente vai tentar responder o que Deus criou, quando ele criou o homem, o que é exatamente isso que Deus criou e que lugar isso ocupa dentro das coisas criadas por Deus. E depois vamos estudar a própria criação, como foi esse processo pelo qual Deus criou o homem, ok? Então, basicamente, essa é a maneira como vamos trabalhar no próximo domingo. Primeiramente, nós vamos falar então sobre essa primeira parte. Nós vimos aqui que a primeira parte é o lugar do homem da criação. E para falar do lugar do homem, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão do anjo. Então, um pouco de cuidado quando a gente for falar sobre o anjo, porque no próximo domingo a gente está estudando a doutrina do homem. O anjo, nós vamos ter um módulo sobre o anjo. Então alguém pode querer questionar um pouco mais, mas como é que é essa história do anjo tal? Então fale para o pessoal e não, né, alguma coisa a gente pode discutir, mas tomar cuidado para que isso não tome o tempo de outras questões mais importantes da lição, porque nós ainda vamos falar sobre os anjos e vamos falar só sobre eles, tá? Então vai ser um negócio bem bacana, e sobre demônios também, inclusive, né? E vamos falar, e quem sabe a gente tem a oportunidade de falar um pouco também sobre o pecado dos anjos, porque a gente vai estudar então no próximo domingo sobre essa capacidade ou a incapacidade que o anjo tem de pecar. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais para frente, tá bom? Então vamos lá, estávamos então dizendo aqui sobre a relação entre o homem e o anjo. A primeira coisa que a gente vai ter que destacar então é que o homem foi criado por Deus, ok? E como é que ele foi criado por Deus? Ele foi criado por Deus um pouco menor do que os anjos, tá certo? Eu não quis colocar aqui a ideia da categoria da racionalidade, né, versus a categoria da vida
e a categoria da existência, como a teologia divide, né, em 3 categorias. Eu não quis entrar nesses méritos para não ficar muito complicado. Diga simplesmente que o homem foi criado, tá certo? E como é que ele foi criado? Foi criado um pouco menor do que os anjos. E aqui tem um negócio bem interessante, que eu já escutei porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Eu fui professor de teologia, inclusive, e não é muito raro encontrar alguém que defenda a ideia de que, na verdade, o anjo é menor do que o homem. Eu não acho que o anjo é menor do que o homem. Quando eu vejo na Bíblia, eu vejo que o anjo ele é melhor do que o homem, né? Ou maior, né? Melhor eu não diria, porque até pode ser melhor, inclusive, né? Pensando que Deus é perfeito, ele é o padrão, então você tem uma hierarquia de melhores e piores, na qual o homem se insere também. E nessa categoria, você tem um anjo. O anjo é maior do que o homem. Ele é uma criatura melhor. Por que ele é melhor? Na Bíblia, ele é indiscutivelmente mais forte, né? Lembra de Davi? Um único anjo matou um monte de gente na guerra lá, né, do Josafá. Um anjo também, sozinho, fez um estrago danado. Então você tem ali anjos que são realmente muito fortes, muito poderosos. Lembra, Josué quis adorar um anjo e o anjo não deixou. Manoá também quis adorá-lo. Então o anjo, a presença do anjo e a força do anjo na Bíblia é nitidamente maior do que a do homem. Tá bom? Então a força, a inteligência do anjo, a proximidade que esse anjo tem com Deus, tá certo? Então tudo isso mostra que o anjo realmente ele é uma criatura melhor do que o homem. E uma das coisas, e talvez a coisa mais preciosa, né, que torne o anjo melhor, é a incapacidade que o anjo tem de pecar, ok? O anjo é incapaz de pecar. Olha que interessante. Se o anjo é incapaz de pecar, e alguém pode perguntar isso, então como é que ele pecou? Então a gente ainda vai falar sobre isso, porque nós ainda vamos estudar os anjos. Mas essa é uma questão muito sombria, né? E eu não quis entrar aqui no mérito das várias questões que alguém pode levantar, e não se preocupem muito com essas questões, se elas forem levantadas, né? Mas se o anjo é incapaz de pecar, então por que pecou? Como ele pôde pecar? Tá certo? Eu vejo que o homem é incapaz de pecar e não está no campo de possibilidades de um anjo de pecar, no mesmo sentido, por exemplo, que é incapaz que um homem ele vá brincar na rua, né, numa avenida cheia de carros. Um homem ele é incapaz de fazer isso. Ele tem toda a capacidade de ir na rua, brincar de bola na rua. Uma criança, ela vai brincar no parque, mas ela pode ir para a rua. Eu penso que é mais ou menos assim, né? Então, se um pai ele vai para a rua, ele realmente é culpado e não há desculpa para isso, porque ele sabe o perigo. E a mente dele está programada para não fazer isso. Uma criança, ela vai brincar na rua. Isso está no campo de possibilidades dela, não está no campo de possibilidades de um adulto, mas está no campo de possibilidades de uma criança. Eu não sei se esse exemplo é bom, eu nem coloquei na lição, porque o que coloca na lição fica lá, né? E um dia e os alunos recebem a lição. E eu não quero complicar muito essa questão, porque a gente ainda vai falar sobre ela, e também porque não é o nosso tema agora, tá bom? E também porque pode ser complicado demais mesmo, né? Mas eu vejo assim, de que o pecado não está no campo de possibilidade de um anjo. É por isso que o anjo não tem como ser perdoado, porque ele não foi programado para pecar. O pecado não está no seu campo de possibilidades, e por isso o arrependimento também não está no seu campo de possibilidades. Tá certo? Deus deu para o anjo uma coisa que ele não deu para o homem, a incapacidade de pecar. Ok? É por isso que então o pecado de um anjo é muitíssimo mais grave, porque isso não faz parte do seu campo de possibilidades. Foi o que eu coloquei aqui na nossa lição, que é bem interessante, uma declaração de Tomás de Aquino. Eu acho um tanto complicado, né? E por isso a gente deve falar rapidamente, apenas para mostrar que o homem é menor do que o anjo. O propósito é somente esse. Tomás de Aquino disse o seguinte: uma criatura racional, com intelecto e vontade, pode pecar. Toda criatura racional pode pecar. Se ela for incapaz de pecar, como é o caso do anjo, este é um dom da graça, não uma condição da natureza. Eu acho muito legal essa declaração do Tomás de Aquino, eu tive que incluí-la aqui. Se vocês tiverem liberdade para isso, mostrem isso para o pessoal, não é? De que se uma criatura criada por Deus, ela
ela não pode pecar, ela é incapaz de pecar, como Deus é incapaz de pecar. Então isso não é uma coisa da natureza, isso é algo que Deus não pertence à natureza, isso é algo que pertence a Deus. Então é bem interessante a declaração de Tomás de Aquino. Não sei se ajuda ou se complica, mas a intenção realmente é mostrar que o anjo, ele é um pouco maior do que o homem. O homem, como criatura, ele é um pouco menor do que o anjo. Essa é a intenção da lição, tá bom? Eu creio que a gente não precisa se delongar muito. Se o pessoal entender isso, já é suficiente, tá bom? E se também tiver discussão, não tem problema, deixa discutir. Se alguém sair com outra ideia, né? Uma coisa que eu acho muito legal na escola dominical é quando o pessoal sai discutindo, sai brigando, né? Ah, mas aquilo é assim, leva para cá. Fica discutindo na hora do almoço, mas não tem outro jeito. Gente, é bem bacana isso, então a gente não precisa ter medo disso. É algo que é o que a gente pode realmente incluir na nossa lição, tá bom? Bem, dito isso, vamos então falar sobre a criação do homem propriamente dita. Eu creio que é aqui que a gente deve então gastar o tempo, tá certo? Na criação do homem. O homem foi criado com dois elementos, digamos, dois ingredientes, né? Os ingredientes naturais e os ingredientes, ou o ingrediente não natural, tá certo? Então qual é o elemento ou ingrediente natural? O pó da terra. A gente fala pó da terra como se fosse pouca coisa, mas aqui está toda uma natureza natural do homem, né? Uma natureza terrena do homem com toda a sua complexidade, né? Existem muitas ciências que tratam dessa natureza terrena. Então a gente fala disso como se fosse simples, mas não é. É muitíssimo complicado dizer que o homem é um ser da natureza. A medicina, a psicologia, né? Antropologia e muitas outras coisas, a sociologia, são muitas ciências para discutir só esse tema, né? A natureza material do homem, não é? Bem bacana. E também os elementos não naturais, e eu creio que do ponto de vista do ensino bíblico, esse é o que nos interessa. Esses elementos não naturais, porque no nosso relacionamento com Deus, é isso que vai determinar então a nossa vida neste mundo, o elemento não natural. E qual é o elemento não natural do homem? É o sopro da vida ou o Espírito de Deus. É por isso que a nossa lição ela vai destacar esse elemento não natural, ok? Esse elemento ele vai gerar duas leis naturais e leis espirituais. E aí nós vamos então gerar uma pergunta: qual é o ideal ou qual é o equilíbrio bíblico, né? O equilíbrio é quando as leis espirituais estão acima das naturais? Ou é o contrário disso? Ou quando existe uma equiparação entre elas? Então nós vamos ver, e vocês podem enfatizar isso com muita força, de que o equilíbrio bíblico é que as leis naturais elas fiquem abaixo das leis espirituais. Ou seja, as leis espirituais elas dominam as leis naturais. Isso é bem interessante, porque quando Deus criou o homem acima da natureza. Isso é fundamental na doutrina bíblica. Ele é um dominador da natureza, de sua própria natureza, inclusive, tá certo? Não é a natureza que manda nele, é ele que manda na natureza. Ele é uma coroa da criação, está acima da criação e ele está neste mundo para sujeitar. Jesus disse para o homem: sujeite a natureza, ou seja, domine sobre ela. Você manda nela e ela vai fazer o que você mandar. Então, a natureza ela é dominada pelo homem, inclusive no próprio homem. O pecado ele inverteu essa ordem, né? O pecado colocou a natureza acima da própria lei espiritual do homem. E hoje os elementos naturais do homem, coisas que deveriam, né? Como a fome, por exemplo. A fome já fez muita gente blasfemar e se afastar de Deus. A fome, os desejos sexuais, né? O egoísmo de querer coisas deste mundo, o orgulho de ostentar bens materiais, ou até uma roupa material, ou uma aparência material. Essas coisas dominam hoje o homem. Como Paulo disse aos Efésios, ele vive sujeito aos desejos da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 3. O homem é sujeito às leis naturais. Não era para ser assim. Ele foi criado para dominar essas leis. Então, originalmente, então, o homem ele foi criado para estar acima da natureza e um pouco abaixo do anjo, portanto. Eu falo um pouco abaixo por causa do
Salmos capítulo 8, né? 8:5, né, se não me engano, que fala que o homem foi criado um pouco abaixo dos anjos, tá? Se tiver uma tradução que fala Deus, a lição explica essa diferença de tradução, Deus ou os anjos, e vocês vão ver lá. A gente deve traduzir, pode traduzir até por Deus ou deuses, né? Eu creio que não tem uma tradução que fala deuses, embora seja a palavra Elohim, que é usada lá, ela é uma palavra plural, mas ela é usada para Deus, na verdade, o nosso Deus, e não para falar dos deuses, né? Ok? Então, e também pode ser traduzida por anjos, que é o caso ali do Salmos capítulo 8, verso 5. Por que a gente tem que usar anjos e não Deus? E para entender isso, você vai ler na lição, e lá você vai saber por que a tradução correta, a tradução não, a interpretação correta não é Deus, é anjos, né? Talvez a tradução que diz anjos está mais biblicamente correta. E você, lendo a lição, você vai entender por que isso é assim, ok? Então tá aí, as leis naturais. E aí vamos então para o nosso último slide, que é o elemento não natural do homem. E aqui está, então, a última parte da lição, muito importante também. Cuidado para não ficar muito tempo na primeira parte, porque essas coisas é que são realmente importantes, tá bom? Qual é o elemento não natural do homem? É o sopro divino, ok? O fôlego da vida, né? Que é o Espírito de Deus e que gera no homem a própria imagem de Deus. O que é a imagem de Deus no homem? São essas faculdades, então, que o homem tem e que apenas o homem tem nessa criação abaixo dos anjos. Os anjos também têm essa capacidade, né? Eles não seriam superiores ao homem se eles não tivessem essas capacidades. Então, é uma capacidade que o homem tem. Ele foi criado para pensar, para sentir e para querer. São as três faculdades do homem. O pensar é todo o seu processo racional, né? A sua capacidade de refletir, de criar todo um sistema de pensamento. A faculdade de sentir é todo o mundo emocional do homem, o amor, né? A raiva, o medo, todo o sentimento. Então isso está incluído nessa capacidade. E finalmente a capacidade de querer, que é a capacidade de desejar alguma coisa, né? De você querer algo e de você não querer uma coisa, de fazer uma escolha. Então é uma capacidade também que Deus deu para o homem. E essas três capacidades é o que nós chamamos então de a imagem de Deus no homem. E olha que interessante, quando a Bíblia diz que a imagem foi corrompida, não é isso que a gente fala? Que a imagem, que a gente só está na primeira lição. Então, aliás, cuidado, né? A gente só está na primeira lição, e por isso cuidado para não falar muita coisa que vão ser explicadas mais para frente, quando a gente estudar, por exemplo, o pecado e a própria doutrina do homem. Mas quando a gente diz então que a imagem de Deus foi corrompida no homem, nós estamos querendo dizer que essas capacidades do homem não funcionam muito bem. O homem nem pensa direito, né? Nem tem sentimentos muito organizados e corretos, os sentimentos dele são todos bagunçados, né? Basta olhar para você mesmo, seu sentimento é todo bagunçado, né? Você gosta do que não devia e não gosta do que devia. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Paulo também teve esse problema. Você quer o que não deve e aquilo que você devia querer você não quer. Então esses sentimentos, né, o pensar, o sentir e o querer, eles estão atrapalhados no homem e não se combinam entre si e nem se combinam com as leis, né, naturais, aquelas coisas que o homem deveria dominar. Esses sentimentos então estão completamente confusos, mas eles são resgatados, são restaurados quando Cristo domina sobre nossas vidas. Não quando a gente domina, tá certo? Mas quando Cristo domina, né? A intenção de Cristo é restaurar então o domínio dessas coisas, sendo Ele mesmo o Senhor sobre todas as coisas e dominando então sobre todas as coisas. Mas isso é uma longa história. Por hoje, né? Ou melhor, para a lição de domingo, basta dizer que o homem ele foi criado então à imagem de Deus e que ele tem em si elementos que não são naturais, não estão na natureza, são elementos que o próprio Deus colocou nele. E que elemento é esse? O fôlego da vida, ou seja, o próprio Espírito de Deus, tá bom? Então tá aí a nossa lição, bem bacana, não é? Alguém pode, mas quer dizer que todo mundo que vive tem o Espírito de Deus? Sim, todos os que vivem têm. Nós já estudamos sobre isso, lembra? Quando falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, né? E nós dissemos que em alguma medida todos têm o Espírito. Claro que eles não têm o Espírito atuando de uma forma salvífica, né?
Mas se o Espírito de Deus não estiver em uma coisa viva, aquela coisa viva morre. Até os animais, em certo sentido, têm, no sentido de que tem vida. Não existe vida fora do fôlego de Deus. Todo fôlego vivo é um fôlego de Deus, mas não só o vivo, né? Cuidado, não precisa falar sobre isso lá, mas eu vou dar só um coquetel aqui para vocês, né? Um aperitivo. Mesmo a existência também, ela é uma parte de Deus, né? Porque senão, se as coisas não tiverem algo de Deus nelas, elas nem existência teriam. Então, essas coisas são aquilo que a gente chama então de a imagem de Deus em sua criação. Porque a criação, ela é de Deus. Ela reflete Deus como a obra reflete o seu artista. Tá certo? Então tá aí, bem bacana a nossa lição. E aí vocês vão então poder falar um pouquinho sobre o homem e começar a introduzir essa questão. Nós não vamos ter muitas lições sobre o homem, creio que só umas 3 ou 4, mas elas serão suficientes para a gente entender então o lugar e o que é exatamente o homem dentro da criação de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa aula e que vocês sejam abençoados estudando essa lição e abençoem também os seus alunos através dela. Amém?